Olá, sementes da internet! No vídeo de hoje quero que paremos para pensar no porquê existem tantas espécies diferentes. Lembre agora do caminho de sua casa para a escola ou seu trabalho. Tente se concentrar na quantidade de vida que te cerca nessa hora. Pode ser mais para uns e menos para outros, mas é bem possível encontrar plantas de diferentes tipos, assim como pássaros também. Mais difícil de perceber, mas as formigas e tantos outros insetos também existem de várias formas. Somente de insetos existem mais de 1 milhão de espécies, cada um desempenhando sua função na natureza e tirando proveito dela dependendo de suas características. Muitas vezes esses seres vivos nos surpreendem e parecem ser muito criativos. Será que cada um deles sempre existiu e continua sobrevivendo da mesma maneira desde o começo da vida na Terra? Há menos de 200 anos atrás, a ciência sofria forte influência da religião, inclusive naquilo que tem a ver com a nossa pergunta de hoje. Por causa disso, a principal ideia para explicar a origem das espécies era chamada de fixismo. Como já está presente no nome, o fixismo considera que nada muda, nem as espécies, nem o planeta Terra. A idade da Terra estaria por volta de uns 6.000 anos, tendo sido criada por uma inteligência perfeita, com espécies perfeitas para viver nela. Sendo tudo então perfeitamente encaixado, nada poderia ser mudado. Lembram do Carlos Linneu? Aquele que classificou em 5 reinos a vida na Terra? Ele era um dos defensores dessa ideia. Não é de se impressionar, todos nós somos influenciados pelo contexto que vivemos. Mas foi com o trabalho de Linneu que se iniciou o pontapé inicial para a queda do fixismo. Muitas espécies tinham semelhanças entre si, parecendo ter a mesma origem. Algumas pareciam ter defeitos absurdos e não lembravam em nada um criador perfeito. Alguns cientistas já questionavam essa falta de mudança das espécies, mas um dos primeiros a se destacar foi Jean-Baptiste Pierre Anton de Monnet, com o título de Chevalier de Lamarck, por isso mais conhecido como Lamarck. Sua ideia, divulgada inicialmente em 1809, funciona considerando 2 pilares: a lei do uso e desuso e a lei de transmissão das características adquiridas. Para entendermos as 2 leis, geralmente é usado o exemplo das girafas. Usando a lógica do lamarquismo, no começo deveriam existir girafas de pescoço curto. Elas precisavam se alimentar e esticavam seus pescoços para alcançar as folhas mais altas. Cada vez que faziam esse esforço, deixavam seu pescoço mais longo. Essa característica de possuir um pescoço mais longo era então passada para os filhotes, que já nasciam com um pescoço um pouco maior. Conforme as gerações iam passando, esse esforço iria acumulando e o pescoço das novas girafas nasceria cada vez maior. A ideia de Lamarck sofreu pressões tanto dos adeptos ao fixismo quanto de outros cientistas evolucionistas. A ideia que realmente abalou o fixismo, e ainda mais, toda a ciência e nossa forma de enxergarmos ao mundo e a nós mesmos, veio em 1859, quando Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Uma viagem ao redor do mundo inteiro, a bordo de uma embarcação chamada HMS Beagle, teve como resultado a revolucionária teoria da descendência com modificação por seleção natural, conhecida como teoria da evolução. Considera-se nela que todos os seres vivos estão lutando para sobreviver, e as regras dessa batalha estão postas pela natureza. Aqueles que vencem permanecem, e aqueles que perdem desaparecem, sendo então os vencedores aqueles escolhidos para continuar existindo. Podemos voltar ao exemplo da girafa. Ao contrário de existir apenas um tipo de girafa de pescoço curto, poderiam existir 2 espécies, uma de pescoço curto e outra de pescoço longo. Quando a natureza ofereceu condições de sobrevivência somente para aquelas que conseguiam se alimentar com as folhas mais altas, as girafas de pescoço curto morreram, assim foram extintas, enquanto as de pescoço longo permaneceram. As observações de Darwin foram amplamente questionadas,
E o choque de considerar que todos os seres vivos, inclusive o ser humano, são descendentes de um único ancestral, causou muita resistência. Mas na ciência é assim mesmo. Se você tem uma ideia nova, ela será firmemente testada. Se ela permanecer, mais confiável ela é. Foi o que aconteceu com a teoria da evolução de Charles Darwin, sendo hoje considerada uma das mais firmes contribuições da ciência. Ela é sustentada nas evidências existentes na natureza. O encontro de fósseis depende de muita sorte, mas podemos ver neles registros de seres vivos muito diferentes aos quais convivemos hoje. Podemos até mesmo encontrar entre eles os ancestrais que deram origem a espécies atuais. Ainda assim, não precisamos contar apenas com a sorte de achar um fóssil. Observando características das espécies atuais, podemos encontrar as evidências que precisamos. Por exemplo, podemos encontrar nos membros dos animais vertebrados a mesma configuração do esqueleto, mesmo com algumas mudanças que dependem da função para cada um. Também podemos olhar para a formação do corpo desses indivíduos, para os embriões, e vermos que partilham de características iguais nesse período. A maior das contribuições veio com Gregor Mendel, um monge católico que fundou o estudo da genética. Seus estudos tornaram possível o entendimento de como ocorriam as variações das características dos seres vivos, de qual era a fonte. Os genes definem as características dos seres vivos. É como se cada um de nós tivéssemos um código que define a nossa forma e funcionamento. Pequenas alterações nesses genes podem ocorrer, e caso elas tragam vantagem para o indivíduo, ele irá sobreviver e reproduzir, sendo escolhido pela seleção natural. A evidência dos genes, a existência do material genético, DNA ou RNA, é a maior prova de união entre todos os seres vivos do planeta. Podem ser vírus, bactérias, protozoários, fungos, animais ou plantas. Todos nós possuímos material genético e, por isso, todos nós possuímos um único ancestral comum. Se gostou do vídeo, dê like e se inscreva no canal e nas outras redes sociais. E se quiser, continue pesquisando na internet, em vídeos e livros, para sempre saber ainda mais. Mas espero já ter te dado uma mão em ciências.